Olá pessoal, bem-vindos novamente. Continuando com o nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo na VCL do Delphi, hoje nós vamos começar o desenvolvimento da tela de configuração do servidor através de arquivo ini. Essa parte vai ser dividida em dois vídeos, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo essa série. E já aproveita e deixa o like para ajudar o nosso canal. Eu estou aqui com o meu projeto aberto, a gente desenvolveu a tela de login na aula passada. Então quem não assistiu, eu vou deixar no card aqui para vocês poderem assistir, tá? E agora, pessoal, eu vou vir em File, New, VCL Form. Vou criar aqui um novo formulário para ser a nossa tela de configuração do servidor. Então a gente vai começar as configurações. Eu vou deixar ele sem borda, o padrão que a gente usa, né, pessoal? Tirar o caption, dar o nome aqui para form, configurar servidor. E depois eu vou salvar essa unit aqui na nossa pasta do nosso projeto, na nossa pasta de fontes. Vou dar o nome de unit, configurar servidor. Depois de criado, a gente vai adicionar agora um shape. Colocar ele aqui, alinhar ele ao client, dar uma redimensionada no tamanho do nosso formulário. E agora, pessoal, eu vou começar a adicionar os painéis do nosso formulário. Primeiro o painel do topo, depois o painel do meio, onde o usuário vai escrever as configurações novas, e por último o painel que vai abrigar as configurações que já estão gravadas, caso houver, né? Vou mudar a cor desses painéis, mudar a cor do shape também. Primeiro eu vou renomear ele aqui para SHP fundo. Depois eu vou mudar aqui no brush, eu venho no color e mudo a cor do nosso shape. Tirar a borda dos nossos painéis e o caption também, deixar sem caption. Se eu alinhar ele aqui, pessoal, colocar o top, ele vai concorrer com o alinhamento do shape. Então, para que isso não aconteça, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar mais um painel para poder abrigar esses outros três que a gente criou. Eu redimensiono esse painel, pego os outros três, jogo dentro dele e mudo o alinhamento de cada um para all top. Aí depois de todos alinhados, eu seleciono eles e vou adicionar uma margem para ficar uma separação entre eles. Então eu deixo o Align with Margins True e aí eu configuro os valores das nossas margens. Abaixo, esquerda, direita e no topo. O topo eu vou deixar ele como tá. E o bottom, que é a parte de baixo, eu deixo zerada para poder ficar o espaço certinho entre eles. Tiro o caption desse painel aqui do fundo que a gente criou, deixo ele sem borda para ele ficar como se estivesse dentro do shape. Depois eu redimensiono os painéis para poder colocar os nossos componentes. Depois a gente define o tamanho dele certinho. Esse painel de cima aqui vai ser o topo, onde vai abrigar os dados da nossa página. Então eu vou colocar uma imagem e vou colocar um label que vai ser o nosso título. E depois mais um label. Antes eu vou mudar aqui, ó, vou colocar configuração do servidor, vai ser o título do nosso formulário. Depois eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e esse daqui vai ser a explicação dessa página, o que o usuário deve fazer. É só uma dica para ajudar, né, para eliminar suporte. Quanto mais informação você colocar que auxilie o usuário, melhor. Então eu vou colocar aqui, preencha de acordo com a localização e acesso do seu servidor.
Agora eu mudo o tamanho dessa fonte. Antes eu vou selecionar o nosso formulário e mudar a fonte para a nossa fonte padrão do projeto todo, que é a Sequoia UI. Assim ele já muda em todos os componentes que estão dentro do form. Vou mudar o tamanho dela e a cor. Ficou um pouco claro, vou colocar um cinza mais escuro. Aqui eu vou colocar o nosso azul padrão. Vou mudar o tamanho da fonte e mudar para bold. Vou aumentar um pouquinho mais. Por ser título, a gente tem que deixar ele de uma forma mais visível. Vou dar um espaçamento aqui. Aumentar mais um pouco essa fonte. E aí, pessoal, a gente precisa... Deixa eu mudar antes aqui, colocar ao seu servidor de dados. E a gente precisa colocar um ícone aqui para ser o ícone da nossa janela. Eu já tenho um separado. Se vocês não souberem como escolher ícones, eu vou deixar aqui no card um vídeo auxiliando, mostrando para vocês como que vocês podem escolher ícones para o seu projeto, tá? Então, depois de centralizar tudo certinho, a gente faz o alinhamento e o cabeçalho, o título da nossa janela, está pronto. Então, agora falta colocar os componentes. Antes eu vou aumentar um pouco mais aqui. Vou selecionar, tem que aumentar o painel. Como está alinhamento ao topo, eu aumento o painel aqui, ele já aumenta os painéis que estão dentro. Eu vou colocar mais um painel aqui, pessoal, e copiar aqui da tela de login esse botão nosso. Por que eu coloquei esse botão dentro de um painel? Porque aqui vai ter o botão de confirme e o botão de cancela. E para alinhar, acompanhar a modificação do tamanho da janela, a gente coloca dentro de um painel e faz o ancoramento desse painel. Então, ó, eu vou aumentar ele aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse botão, para a gente colocar o nosso botão de cancela. Essa é só uma sugestão, tá? Isso daqui não tem certo ou errado, vocês podem fazer de acordo com o que vocês acharem melhor. Então eu vou mudar aqui para cancelar. Vou mudar a cor desse botão. Lembrando que ele está dentro de um painel, então a gente muda a cor do painel, né? Vou colocar um cinza mais claro. Aí eu mudo a cor da nossa fonte do botão para dar o contraste, então eu coloco um cinza. E faço o alinhamento e ajuste aqui do tamanho para ele ficar proporcional à nossa tabela. Ou melhor, a nossa tabela não, ao nosso formulário. Então eu vou colocar aqui 110 a largura desse, lembrando que a gente tem que mudar do painel, porque o botão está dentro de um painel. Então a gente mudando do painel, automaticamente o botão muda também. Eu mostrei para vocês como criar esse botão na aula passada, na tela de login, tá? Então depois de configurado os botões, a gente deixa o painel sem borda, o painel que abriga eles, e muda aqui o ancoramento, ó, deixa no topo e à direita. Quando a gente faz isso, pessoal, se eu modificar o tamanho da janela ou o tamanho desse painel aqui, ó, ele acompanha sempre na mesma posição. Então por isso que a gente jogou ele dentro de um painel, tá? Para ficar mais fácil o alinhamento e até responsivo caso você faça de uma outra forma, assim ele vai ficar sempre responsivo, tá? Posicionados os nossos botões, eu não vou dar nome aos componentes aqui para a gente não perder tempo, tá? Mas depois vocês renomeiem aí todos os componentes, porque a gente vai precisar acessar vários deles. Então agora a gente precisa colocar os nossos campos, onde o usuário vai entrar com os dados e informações do servidor. Eu vou copiar o título aqui desse painel. Vou posicionar ele e vou copiar aqui também. Porque esse painel de cima vai ser a nova configuração. E o de baixo vai ser a configuração atual
né? Então, quando o usuário entrar nessa tela, se já tiver alguma configuração de servidor gravada, ele vai puxar e mostrar nesse painel de baixo. E em cima ele vai colocar a nova configuração que o usuário deseja, tá? Vou colocar um painel aqui para servir de barra. Vocês poderiam colocar um shape também se quisesse, fica a critério de vocês aí, o que vocês acharem melhor. Vou mudar ele para cinza e vou modificar o tamanho dele para 1. Agora eu vou alinhar ele e aumentar o tamanho, pessoal. Vou selecionar aqui os labels, vou mudar o tamanho da fonte. E aí eu posiciono a barra certinho e copio ela para o painel de baixo também. Diminui o tamanho aqui para ele ficar mais proporcional e centralizado. Depois de definido o título de cada painel, a gente pode colocar os nossos componentes de edit e o label. Eu vou colocar aqui o SWH Edit. Esses componentes eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores como é que faz. Vou deixar no card também, se vocês quiserem configurar e criar esses componentes para vocês. Se não quiserem, pode usar o Edit normal, tá? Eu vou dar uma corrida com o vídeo aqui, eu vou posicionar os campos e definir o tamanho deles, tá? Bom, depois de adicionado todos os nossos edits e posicionado corretamente, a gente tem que colocar o título ou um label para cada um, para indicar o que vai ser configurado em cada campo desse. O primeiro aqui que a gente vai pôr é o caminho do banco de dados / servidor. Por quê? Porque no caso do Firebird a gente coloca o caminho do arquivo FDB, no caso do MySQL a gente coloca o endereço do servidor. Depois eu vou selecionar, mudar a fonte, mudar a cor dele também. E aí eu vou copiar e colar para os outros, para manter esse formato para os outros edits, para a gente não ter que ficar modificando, só mudar o nome, né? Então depois de pronto, eu modifico. Esse segundo aqui vai ser a nossa porta, onde o usuário vai indicar o número da porta de conexão, né? Esse outro aqui de baixo vai ser o nome do banco, da base de dados, o nome que a gente dá, no nosso caso aqui vai ser o agenda, né? E no caso do Firebird, vai ser o nome do arquivo do banco de dados. Esse daqui vai ser o nosso login. E esse último aqui vai ser a nossa senha. Todos eles com asterisco na ponta, no final ali, para indicar que é campo obrigatório, tá? Então, quando você passar esse sistema para um usuário, você fala todos os campos que estiver com asterisco estão de preenchimento obrigatório, tá? E aí eu copio esses dados que coloquei aqui, esses campos, né? Copio todos e colo aqui embaixo, porque vai ser igual, tá? Faltou copiar a porta, vou colocar ela aqui. E aí eu vou selecionar os campos e vou deixar eles de forma que o usuário não possa editar. Primeiro eu vou modificar a cor e colocar aqui essa propriedade mudar color, pessoal, é do nosso componente, tá? Se for um edit normal não vai ter aí para vocês. Eu vou deixar ele somente como leitura e tirar o tab stop, tá? Vou selecionar o painel inteiro e vou marcar o tab stop true. Eu coloquei true, mas é para deixar falso. Eu vou deixar o enable aqui desse painel como falso. Por quê? Porque dessa forma você não consegue ter acesso aos edits, tá? Eu poderia colocar o enable o enable falso em cada edit também, mas se eu fizer isso, a cor da fonte muda. Então eu seleciono direto no painel. Vou mudar aqui a margem para dar um espaçamento maior entre eles, porque ficou muito colado um no outro.
Então eu reposiciono aqui e dessa forma o nosso formulário tá feito já, pessoal. Aí depois são só ajustes de posicionamento e tamanho, tá? Para ficar visivelmente melhor. E se eu vier aqui na nossa Unity do projeto, ó, ele vai estar aqui como para criar pela aplicação automaticamente. A gente tem que tirar isso daí, tá? Primeiramente eu não vou tirar para poder compilar e mostrar para vocês como é que vai ficar. Eu vou selecionar o nosso formulário e vou colocar o posicionamento dele para o centro do desktop. Aí eu salvo e compilo. Então tá aí, pessoal, a nossa tela pronta. Na aula que vem eu vou mostrar como fazer para puxar os dados de um arquivo INI e também gravar ele no arquivo INI, tá? E automaticamente configurar o nosso servidor com essas informações desse arquivo. Tá? Então espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que isso é uma sugestão, vocês podem ficar à vontade e criar da forma que desejarem, tá? Muito obrigado e até a próxima.